Êxodo, capítulo 39. Com a púrpura violeta, vermelha e carmesim, e com linho fino retorcido, confeccionaram as alfaias para o ministério do santuário e as vestes litúrgicas de Arão, como Yahveh tinha mandado a Moisés. O efode foi feito de ouro, de púrpura violeta, vermelho e carmesim, e de linho fino retorcido. O ouro foi laminado e cortado em fios para entrelacê-los com a púrpura violeta, vermelho e carmesim e o linho fino, num artístico bordado. Fizeram umbrais pregadas nas duas extremidades. O cinto para cingir o efode era do mesmo tecido: ouro, púrpura violeta, vermelha, carmesim e linho fino retorcido, como Yahveh tinha mandado a Moisés. Fizeram embutir as pedras de ônix em engaste de ouro, gravando nelas, como se gravam sinetes, os nomes dos filhos de Israel. Depois as prenderam nas ombreiras do efode como pedras de recordações para os israelitas, como Yahveh tinha mandado a Moisés. O peitoral foi bordado artisticamente da mesma maneira que o efode, de ouro, púrpura violeta, vermelha e carmesim, de linho fino retorcido. Era quadrado e duplo, com um palmo de comprimento por um de largura. Foi enfeitado com 4 carreiras de pedras preciosas. Na primeira carreira, um rubi, um crisólito e uma esmeralda. Na segunda, uma turquesa, uma safira e um ônix. Na terceira, uma opala, uma ágata e uma ametista. E na quarta, um crisólito, um berilo e um jaspe. As pedras eram 12, correspondente aos nomes dos filhos de Israel, cada uma gravada, como se gravam sinetes, com um dos nomes das 12 tribos. No peitoral foram prendidas correntinhas de ouro puro, trançadas como um cordão. Fizeram 2 engastes e 2 argolas de ouro, que foram postas nos 2 extremos superiores do peitoral. Passaram os 2 cordões de ouro pela argola nas extremidades do peitoral. Fixaram as 2 pontas dos cordões nos 2 engastes e as prenderam nas partes dianteiras das ombreiras do efode. Fizeram 2 argolas de ouro e as puseram nas pontas inferiores do peitoral, na borda do lado de dentro do efode. Fizeram ainda outras 2 argolas de ouro e as puseram na parte inferior das ombreiras do efode, pela frente, perto de sua juntura, acima do cinto do efode. Com um cordão de púrpura fixaram o peitoral, unindo por suas argolas as argolas do efode, para que o peitoral ficasse por cima do cinto do efode, sem nele se desprender, como Yahveh tinha mandado a Moisés. Fez-se o manto do efode bem tecido, todo de púrpura violeta. O manto tinha no meio uma abertura com barra em volta, semelhante à borda do colete que não se rasga.
Puseram na borda inferior romãs de púrpura violeta, vermelha e carmesim, e campainhas de ouro puro, pondo-as entre as romãs ao longo da borda inferior da veste. Havia uma campainha e uma romã, sucessivamente, em volta de toda a barra do manto, para usar nas funções, como Yahweh tinha mandado a Moisés. Fizeram para Arão e seus filhos túnicas de linho fino, a mitra e os adornos dos turbantes de linho fino, os calções de linho fino retorcido, e o cinto de linho fino retorcido, púrpura, violeta, vermelho e carmesim, artisticamente bordado, como Yahweh tinha mandado a Moisés. Fizeram uma lâmina, a diadema sagrada, de ouro puro, e gravaram como em sinete, consagrado a Yahweh. E ataram-na com um cordão de púrpura por cima da mitra, conforme Yahweh tinha mandado a Moisés. Assim foram concluídos todos os trabalhos da morada, da tenda de reunião. Os israelitas fizeram tudo exatamente como Yahweh havia mandado a Moisés. Apresentaram a Moisés a morada, a tenda e todos os utensílios, as argolas, as tábuas, as travessas, as colunas e as bases, a cobertura de peles de carneiro tinta de vermelho, a cobertura de peles finas e o véu de proteção, a arca da aliança com os varais e o propiciatório, a mesa com todos os utensílios e os pães sagrados, o candelabro de ouro puro com suas lâmpadas, isto é, as lâmpadas a serem colocadas, todos os utensílios e azeite para as lâmpadas, o altar de ouro, o óleo de unção e o incenso aromático, a cortina para a entrada da tenda, o altar de bronze, a grelha de bronze, os varais e todos os acessórios, a bacia com suporte, as cortinas do átrio com as colunas e bases, a cortina da entrada do átrio, suas cordas, estacas e todos os utensílios para o serviço da morada, para a tenda de reunião, as alfaias para o serviço do santuário, as vestes litúrgicas do sacerdote Arão e as vestes para as funções sacerdotais de seus filhos. Os israelitas executaram todos os trabalhos exatamente como Yahweh tinha mandado a Moisés. Moisés examinou toda a construção e viu que a fizeram exatamente como Yahweh tinha mandado a Moisés. E os abençoou.